Fala pessoal, então vamos para mais um vídeo em que a gente vai discutir aí casos de pronto-socorro, coisas do dia a dia, dúvidas que vão surgindo lá no pronto-socorro e que eu acho legal a gente solidificar esses conhecimentos. E hoje eu escolhi um tema que é muito recorrente. Na sexta-feira mesmo, no meu primeiro dia de, de PS, isso já se fez presente ali, essa dúvida já surgiu. Eu acho que vai surgir todos os dias, essa vai ser uma discussão recorrente aí, todos os dias de pronto-socorro a gente vê casinhos em que a gente vai discutir a adição ou a substituição do clopidogrel aos esquemas antiplaquetários. Então eu coloquei dois casinhos aqui bem simples, paciente de 70 anos, que tem hipertensão, que tem um tratamento irregular, que faz um déficit transitório. Aqui é um paciente que faz um déficit transitório de linguagem e hemiparesia, que tem um alto risco, um ABCD2 de 5, faz a investigação, não acha nada, ritmo sinusal, né, faz um eco que também não acha nada, e você vai dar alta para esse paciente, e você se pergunta com que esquema de antiagregante você dá para esse paciente que veio com déficit transitório de linguagem e hemiparesia, que melhoraram, que ficou com o NAIS zerado e que tem um ABCD2 de 5. E outro paciente, muito parecido, só que ele vem com uma hemiparesia pura. Investigação também resultou-se negativa, né, você não fez ressonância, você talvez achou que ele estava delimitando uma lacunazinha ali, né, que explicava o déficit do paciente. E aí, você dá alta com o que para esse paciente? Então vamos discutir um pouco, né, do clopidogrel e da dupla antiagregação, algo esse tema recorrente aí no nosso pronto-socorro. Eu fiz um outro vídeo falando a respeito somente do AS. O AS a gente já tem muito bem estabelecido, que o AS na fase aguda do AVC, menor de 48 horas, a gente tem evidência para isso, evidência 1A, né, a gente tem estudos com bastante número de pacientes. Essa revisão da Cochrane considerou 41 mil pacientes na fase de AVC agudo, em que o AS melhorou mortalidade, melhorou dependência, melhorou recorrência do AVC. Esses são MNTs altos, né? Você tem um benefício para cada 1000, você beneficia 13 com redução de morte ou dependência. Um NNT alto, mas a gente está falando de profilaxia secundária e prevenção a longo prazo. Bom, já temos estabelecido do AS, vamos falar então da dupla. Primeira coisa, comparando o clopidogrel em monoterapia. Será que você dar só clopidogrel é melhor que o AS? Né? Então, falando um pouco do clopidogrel, é um tienopiridina, né? É um fármaco relacionado à clopidina. A ticlopidina a gente usa menos, na verdade nem sei se tem no Brasil, é muito mais falado em estudos mais antigos que usavam bastante ticlopidina. O clopidogrel tem algumas vantagens em relação à ticlopidina no perfil de efeitos colaterais, como menor trombocitopenia, leucopenia. Lembrar sempre que ele é um pró-fármaco. O clopidogrel é um pró-fármaco. Tanto é que tem aqueles interesses, né, de trazer o ticagrelor, de trazer outros antiagregantes que já não são pró-drogas, né, que não precisa de metabolização. Então é um fármaco que demora para agir, que tem o seu certo tempo de agir, então para algumas situações a gente vai ter que fazer dose de ataque. Ele é metabolizado no fígado, metabolização hepática pelo citocromo P450, em específico a CYP2C19. Alguns pacientes podem até dosar poliformorfismos, né, da CYP2C19. A dose usual é 75 mg dia. Já no Guidelines do Stroke 2014, já é citado, bem lá, que não tem nenhum estudo que compara o clopidogrel com o placebo para prevenção de AVC. Não existe estudos. A gente não tem como recomendar o clopidogrel como monoterapia no AVC baseados em estudos em que ele foi a única droga. Né? A gente tem estudos em que o clopidogrel é comparado com outros regimes antiplaquetários. Um desses estudos, né, é o CAPRI, um de Lancet, em que ele compara o clopidogrel na dose de 75 mg com o AS na dose de 325 mg, só que o CAPRI ele pega pacientes, né, critérios de exclusão que não só incluem pacientes com AVC, então eles estendem os critérios de inclusão para pacientes com infarto do miocárdio e para doença aterosclerótica periférica, para insuficiência arterial periférica, né, o clopidogrel e a AS eles comparam um com o outro, e o desfecho primário de AVC, infarto ou morte vascular, a gente vê que esse desfecho primário foi menor com o clopidogrel. Quando comparado com a AS, você tem uma redução do risco absoluto aí por volta de 0,5, o que dá um NNT de 200. Mas o clopidogrel teve uma significância estatística e teve essa tendência a ser melhor, né, na redução dos desfechos combinados, desfechos vasculares combinados. O problema do CAPRI, né, ainda não falando só do problema, mas falando dos efeitos colaterais. Ele mostra que a hemorragia intracraniana foi menor com o clopidogrel. Então aqui a gente já tem uma
um dos primeiros pontos relacionados ao clopidogrel e imunoterapia. Parece que ele sangra menos. Né? Parece que, né, que você tem menor hemorragia intracraniana, né, no grupo do clopidogrel. Em relação ao AVC, quando você pega o subgrupo de pacientes com AVC, você tem uma tendência de menor eventos vasculares com o clopidogrel, 7.15 e 7.7. Só que isso não tem uma significância, não teve uma redução de forma significativa quando pegou o subgrupo de pacientes somente com AVC. Então a gente não consegue extrapolar os dados do CAPRI, esse estudo de 1996, antigo já, do Lancet, a gente não consegue extrapolar esses dados para pacientes só com AVC, né? Você não pode tirar conclusões também desse subgrupo, né? E se a gente pega esse subgrupo, apesar de ter uma tendência de ser melhor o clopidogrel, né, a análise de subgrupo é cheio de vieses. Bom, em relação então à monoterapia com clopidogrel, a gente tem pouca, né, evidência, né? E agora falando da dupla, o clopidogrel com uma AS, será que ele é melhor do que monoterapia? Então, começando com o estudo MET, é um estudo de 2004, o estudo ele se baseou em alguns estudos prévios de pacientes coronariopatas, como o CUR e o CREDO, né, que mostraram benefícios, né, de você adicionar o clopidogrel à aspirina para pacientes coronariopatas, né? E eles fizeram esse match para descobrir se isso vale também para eventos vasculares cerebrais. Então, um estudo com 7.000 pacientes, Lancet de 2004, que pegou pacientes com AIT ou AVC recente e um fator de risco cardiovascular. O problema aqui é que AVC recente para eles é 3 meses. AVC recente nesse estudo foi de 3 meses, AVC nos últimos 3 meses. O desfecho primário nos 8 meses foi AVC isquêmico, infarto do miocárdio ou morte cardiovascular, conforme igual no CAPRI, né, ou internação para evento isquêmico. Eles usaram dupla na dose de 75-75 comparado com o clopidogrel, uma dose de 75. Esse estudo falhou em mostrar benefício da dupla versus o clopidogrel para pacientes pós-AVCI ou AIT recente nos últimos 3 meses. Né, o desfecho foi não significativo. Além disso, é interessante notar que houve um aumento de hemorragias de forma significativa. Então, pacientes que usaram dupla tiveram 3% de hemorragia grave, quanto a 1% de hemorragia grave nos pacientes em monoterapia com clopidogrel. Um MNH de 50. A gente vê a curva aqui, né, da dupla, né, e realmente é pior a dupla do que a monoterapia com o clopidogrel. Isso foi tanto para sangramentos ameaçadores de vida, como para sangramentos menores e maiores. O problema desse estudo MET de 2004, é que ele incluiu AVC recente nos últimos 3 meses. O critério de inclusão foi AVC mais tardio, quando você já não tem o benefício da dupla, como a gente vai ver nos outros estudos. Além disso, teve muito AVC lacunar na amostra do MET. 50% dos AVCs incluídos eram de pequenos vasos, AVC lacunar. Além disso, 80% dos pacientes desse estudo estavam com o clopidogrel e já tinham falha prévia com aspirina. Então, às vezes, você está dando dupla para um paciente que já falhou com aspirina previamente. Você está voltando a dar aspirina para ele, sendo que ele já tinha falhado com aspirina antes e estava com clopidogrel. Então, o MET-Citral, primeiro mais famoso que viu dupla, mostrou que a dupla não teve benefício para AVCs, AITs nos últimos 3 meses. E essa que é o X da questão do MET, né? É que o tempo de recrutamento de inclusão nos últimos 3 meses. Então, quando a gente vai falar de DAPT, a gente vai falar muito do tempo e do tipo de AVC. Eles incluíram AVC lacunar, né? Então, tem até uma crítica, né, do MET, que ele coloca também que eles incluíram pacientes que tinham ressonâncias até com microhemorragias, né? Então, talvez esses pacientes você poderia selecionar melhor os pacientes que têm um menor perfil, menor risco de sangramento. Outro estudo é o SP3, um estudo de 2012 do New England, com 3.000 pacientes, que pegou pacientes somente com AVC lacunar. Então ele adicionou a aspirina, adicionou o clopidogrel para pacientes que já usavam aspirina e comparou a aspirina com a dupla antiagregação. Ele foi um estudo que foi terminado precocemente por piora de desfecho, ele falhou em mostrar benefício da DAPT depois de AVC lacunar, e ele evidenciou aumento no risco de hemorragia. Então você não tem benefício de DAPT em AVC lacunar e você só aumenta a hemorragia.
Então, quando a gente vê, né, a linha de hemorragia, ele aumentou a mortalidade de todas as causas. Né? Você vê que pacientes em dupla tinham 2,1 de mortalidade anual versus 1,4 na monoterapia de forma significativa, e você aumenta todos os tipos de hemorragia também de forma significativa. Então, a recomendação é, para AVCs lacunares, não dar dupla antiagregação. Outro estudo que é um dos mais famosos aí, que a gente ouviu bastante no pronto-socorro, é o CHANCE. Um estudo de 2013 do New England com 5 mil pacientes. Ele incluiu pacientes de AIT de alto risco considerados como ABCD2 maior que 4 e AVC minor, que é o NAE de igual ou menor do que 3. Então, maior ou igual a 4, menor ou igual a 3 nas primeiras 24 horas. E aqui é importante, né? Diferente do CAP, aqui foi inclusão nas primeiras 24 horas. Né? Diferente do MET. O clopidogrel aqui foi um ataque de 300, deixado com 75 de manutenção, e o AS foi um ataque a critério do médico, deixado com 75 de manutenção, até o 21º dia. Depois do 21º dia, o paciente ficava só com placebo. Então, foi dupla antiagregação por 21 dias com AS clopidogrel, comparado com o AS em monoterapia. Isso por 90 dias. Eles viram que o desfecho primário de AVC isquêmico foi menor no grupo de dupla antiagregação, de forma significativa, com redução de risco de 3% e um MMT de 28%. Não um MMT razoável, um MMT considerável. Né? Se eu não me engano, o MMT do AS para infarto, se eu não me engano, é por volta de 23, 20. Né? Então, um MMT bom de profilaxia secundária, um MMT bom. E em relação ao AVCH, ele foi igual, tanto na dupla quanto na monoterapia, o risco de AVCH foi igual em ambos os grupos. A questão do CHANCE é que é um estudo chinês. Pacientes chineses têm maior risco de AVC em geral. Esses pacientes têm maior risco de estenose intracraniana. Esses pacientes têm maior risco de ter polimorfismos que diminuem a metabolização do clopidogrel. E esses pacientes, na China, a gente tem menor campanha, menor programa de prevenção e tratamento de comorbidades quando você compara com os Estados Unidos e Europa, que é da onde vem a maioria dos estudos. Né? Então, é um estudo totalmente chinês. Os pacientes chineses talvez tiveram menor sangramento justamente porque eles metabolizam mal o clopidogrel. Talvez você esteja comparando um clopidogrel meia boca junto com o AS versus o AS. Né? Por isso que talvez esses pacientes sangravam menos. Outra coisa interessante é que a curva, né, ela se divide, o maior efeito da dupla antiagregação é nos primeiros dias. Né? Nos primeiros dias é que você tem já a mudança na taxa de recorrência que vai se manter a longo prazo. Então, o CHANCE foi o primeiro estudo, 2013, em New que mostrou que o DAPT para AVC menor AIT é bom, diminui o MMT de 28. Já o POINT é um estudo da Europa e dos Estados Unidos, multicêntrico, 2018, mesmos critérios de inclusão, só que eles diminuíram o tempo. Foi um AVC mais agudo nas primeiras 12 horas. Aqui, o clopidogrel foi feito um ataque de 600. Isso é relevante, né, porque a gente vai ver mais para frente os efeitos colaterais. Então, eles usaram uma dose mais alta de ataque, 600, mantiveram com 75, que todos os estudos usam manutenção de 75. Quando a gente vai ver o AS, todos os estudos variam. Todos eles variam entre 50 e 325. Os estudos que usavam doses maiores do AS eram estudos antigos, como o CREST, o CAS, os estudos mais antigos de estenose carotídea de 1990. Então aqui foi clopidogrel e AS por 90 dias versus o AS. Aqui o POINT, o desfecho primário foi morte vascular, infarto e AVC. Você teve uma redução significativa desse desfecho combinado, né, 6,5 versus 5, com um MNT um pouco maior do que o CHANCE, um MNT de 66, de forma significativa. E aqui no POINT a gente já teve um aumento de sangramento. A VCH foi de 0,4 na mono para 0,9 na dupla, né, com um MNH de 50. Então aqui a gente começa a ver que talvez o MNH é maior do que o MNT, né, menor. Então a gente já começa a ficar preocupado e daí a gente vai tirar algumas conclusões e algumas recomendações em relação ao POINT. Mas também o desfecho primário foi positivo, a DAPT diminuiu, morte vascular diminuiu o AVC, né, só que aumentou a hemorragia. Também a curva maior nos primeiros dias. Quando você olha aqui, primeiros 7 dias, é aqui que a curva se distancia. É aqui onde a dupla tem maior efeito. A questão que se impõe é, por que o POINT sangrou mais do que o CHANCE? A questão é que no POINT eles usaram uma dose de ataque de 600, maior do que no CHANCE. Eles mantiveram a dupla por 90 dias, e aqui era uma população não chinesa, nos Estados Unidos e europeia, em que você não tem menor metabolização do clopidogrel.
Então, talvez essas são algumas hipóteses para maior sangramento foi visto no Chance. Falando de uma análise do Point, né, eles viram que o benefício da dupla ele concentrou-se nos primeiros 21 dias de tratamento. Né? Então, é aí onde a gente mais vai conseguir ter benefício da dupla antiagregação. É nas primeiras horas em que você tem que dar a dupla antiagregação para o seu paciente. Claro, se ele não estiver trombolizado. Né? E falando de outras coisas. Em relação ao guideline de 2014, que é o guideline sobre prevenção de AVC da stroke, da AHA, né, eles colocam que o clopidogrel sangra menos, né, que deve ser maior com a aspirina ou com a aspirina de pirinidazol quando você compara com o clopidogrel, né, embora essa diferença seja pequena. Eu não lembro agora qual estudos eles citaram, acho que foi o CAP, mas eles colocam que parece que o clopidogrel sangra menos, tem menor sangramento gastrointestinal ou menor taxa de hemorragias maiores, ditas maiores. Isso não é uma evidência robusta, se a gente pegar aquele estudo lá que mostrou no começo, acho que aquilo não tinha uma significância estatística, né, nem tinha um poder alto para dizer isso, mas parece que o clopidogrel sangra menos. Outra coisa, que é uma conduta muito falada e a gente ouve bastante, alguns assistentes gostam, que é a questão de você trocar. Se o paciente estava usando o AS e você vai lá e, putz, ele teve evento com o AS, vamos trocar para clopidogrel. Né? Não existe evidência para isso. Né? Não existe evidência de que aumentar a aspirina desses pacientes vai ter benefício, né? Mas pode ser considerado. Né? Isso não foi estudado, você não tem evidência nenhuma para te guiar nessa troca, mas o guideline deixa em aberto com uma nível de evidência C, recomendação 2B, né, de que talvez isso seja uma alternativa, trocar, então é uma alternativa, você não tem estudo para guiar isso, você não está tomando uma conduta que é baseada em evidência, mas fica aí, é possível fazer. O guideline é sempre meio, ele fica sempre meio no muro e é sempre às vezes meio inespecífico. Né? Para terminar, citando esse artigo que eu gosto muito, que tem imagens muito ilustrativas da BMJ de 2018, em que ele coloca justamente tudo, ele resume tudo que a gente falou em questão de AVC minor e AIT, né? O NIH menor ou igual a 3 ou o ABCD2 maior ou igual a 4. A recomendação é forte de começar a dupla antiagregação assim que possível. Começar a dupla assim que possível é uma recomendação forte. Você tem para 1.000 pacientes, 19 pacientes se beneficiam da recorrência de AVC. Tratar por 90 dias, você reduz em 1.000 pacientes tratados 19 AVCs. Você diminui desabilidade, a incapacidade. Você melhora a qualidade de vida. Por outro lado, você aumenta o risco de sangramento. A evidência é moderada, né, de que para 1.000 pacientes tratados você tem um aumento de sangramento de 2, o que dá um NNT de 500. Então a gente está comparando aqui um NNT, né, de 50, por aí, para um NNH de 500, totalmente diferente do que a gente viu lá atrás, né, de você ter um NNH pior. Em relação a recomendações práticas, né, a aspirina você sempre engole inteiro, o clopidogrel você pode partir, né, ou dividir. Em geral, o clopidogrel você pode fazer uma dose de 300 de ataque, deixa sempre com 75, e a aspirina uma dose aí de 75 a 81. A recomendação desse artigo, que revisou a dupla de agregação nessa situação, eles colocam que o mais forte é que eles sugerem manter a dupla por 10 a 21 dias. Né? Então, eu acho essa recomendação bem legal, bem trazendo uma coisa nova, né? Você não precisa engessar o seu paciente, você não precisa engessar a evidência, né, de acordo com os artigos. Se o paciente ficou 7 dias internado recebendo dupla antiagregação, ele vai no 8º dia, daí você fala para ele comprar uma caixinha de clopidogrel para ele tomar mais, completar mais aí 21 dias, ele vai tomar mais 13 dias de clopidogrel para ele completar os 21 dias. Né, então, vamos raciocinar, os estudos mostraram que a DAPT é melhor nos primeiros dias. Com o tempo, parece que você só vai agregando risco de sangramento. O Point, que deixou 90 dias de dupla, aumentou muito o sangramento em relação à monoterapia. E nos dois, a maior taxa de benefício foi precoce.
Então, a nossa preocupação, às vezes, não deve ser em dar a dupla por 21 dias de forma rigorosa, de forma engessada, mas é dar a dupla de forma precoce. Essa que é a recomendação mais forte, de dar precoce. E aqui eles recomendam manter de 10 a 21 dias depois do evento index. Podem acontecer sintomas gastrointestinal, lembrar que o clopidogrel pode diminuir, né, a sua eficácia junto com o omeprazol, os inibidores de bomba de próton. O clopidogrel contém lactose, né, e clopidogrel não pode ser usado em gestão. Então, voltando aos casos lá que a gente colocou lá na frente, um paciente era um paciente com AIT de alto risco, em que você tem evidência de alta qualidade para dupla antiagregação nesse paciente de forma precoce, preferencialmente nas primeiras 12 horas, mantendo aí, em geral, a gente faz até 21 dias, mas você vê que tem artigo que recomenda entre 10 a 21 dias. A questão aqui é individualizar, né? Individualizar o risco de sangramento do seu paciente. E o nosso outro caso era um caso de um AVC lacunar. A gente viu que AVC lacunar não se beneficia de DAPT. AVC lacunar tem estudos SP3. SP3 do New England foi terminado precocemente, mostrou aumento de mortalidade, aumento de sangramento com dupla antiagregação para AVC lacunar. É isso. Valeu, gente.